deixe seu like e o seu comentário, porque é muito importante para mim e para todos nós saber a sua opinião. Pessoal, nós estamos vivendo uma situação muito atípica em nosso país. Por um lado, nós temos a situação do Bolsonaro e, por outro, a situação do Lula e de seus seguidores que reclamam de um ato golpista cometido pelos seguidores do Bolsonaro, que alega, e eles também alegam inocência. Bom, em meio a tudo isso, a gente tem uma pergunta que não quer calar. Onde estão, de maneira clara, as provas de que não houve essa confusão que eles acusam de que houve? Porque, vejam bem, há estudos que foram declarados, se eu não me engano, pessoal, foi a Universidade Federal de Pernambuco que fez os laudos que comprovam a veracidade das eleições, e também a USP, se eu não me engano, mas a gente vai tirar essas dúvidas, porque isso, se eu encontrar, e eu já explico a vocês porque o se, eu vou deixar aqui nas minhas notificações do vídeo o endereço para a gente consultar, tá? Bom, a gente tem uma outra questão para debatermos, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, essa lei, ela define que deve existir uma segurança dos dados das pessoas, das instituições e etc. Porém, há também que se convir que é necessário que as informações sejam bastante claras, porque isso também está dentro da lei. Se há uma situação onde existe uma dúvida de muitas pessoas, eu não estou falando de uma ou duas, eu estou falando de milhões de pessoas. Milhões, e isso está gerando uma confusão há mais de um ano. E essa confusão impede que o Brasil prossiga em temas importantíssimos para a gente, como a segurança pública, a saúde, a educação, porque gira em torno dessa questão eleitoral e etc, blá blá blá, de golpe, de não sei o quê, de prisões, pessoas que agora estão sendo soltas e alegam que são inocentes, que não estavam lá. Outras que não têm processo estão presas e fica uma confusão danada, imagens que ninguém vê. Então, é necessário que sejam esclarecidas as coisas e de maneira muito clara, porque isso é legal que se faça e quem divulga faça, para que não deixe nenhuma sombra de dúvida, porque nós temos uma população com baixo entendimento, baixo nível de QI para compreender o nível de complexidade de uma informação como essa, por exemplo. Então tem que ser explicado de uma forma muito didática. Bom, é claro que muitos de nós, se alguém der um papel para ler ou disser, olha, isso aqui é assim, a gente vai entender, eu vou entender, acredito que vocês que me seguem também vão ter condições de entender. Mas muitas pessoas não vão ter condição de entender porque nós temos um problema de baixo QI e baixa compreensão entre muitos brasileiros. Mais de 50% não entenderá. Mais de 50% da população não entenderá. Então a gente entra num debate de questionamentos, perguntas, dúvidas e acusações. Quando que, se há uma informação clara, isso não vai acontecer. Bom, eu acho que falta isso para a gente encerrar esse debate. Porque as pessoas se questionam até hoje o que aconteceu ali, de fato. E se há o estudo de duas universidades tão importantes, reconhecidas mundialmente, e claro que a gente tem que acreditar nisso, lógico, porque elas não iam inventar uma coisa dessa natureza. A gente tem que saber, e tem que saber de maneira didática. Ainda sobre esse tema do 8 do 1, que é um tema que traz um debate intenso nas redes sociais e muitas acusações de perseguição e, como eu coloquei, de injustiças e etc, etc. O que está levantando um debate mundial em torno disso, também não só no Brasil, como no mundo. Eu quero ler com vocês uma matéria da revista Veja que para mim foi muito difícil de encontrar, tá? Mas eu vou deixar o link aqui porque eu ouvi as pessoas comentando sobre isso e falando, mas eu não consegui achar. Porém,
Eu vou deixar o link aqui porque depois de muita pesquisa eu encontrei essa matéria da revista Veja e que muitas pessoas estão dizendo que também deveria ser algo visto, porque muita gente está falando com relação a isso. Então vamos lá ler o que diz a matéria. A Agência Brasileira de Inteligência é fonte de intriga e desconfiança desde o início do governo Lula. Após a eleição, a Polícia Federal, por ordem de André Rodrigues, que viraria o diretor-geral da corporação, fez uma série de ações para isolar os servidores da agência. Eles tiveram, por exemplo, o acesso bloqueado à sede do governo de transição, onde as principais balizas do novo mandato eram decididas. Também foram recusados os computadores cedidos pelo órgão e até mesmo a rede de internet foi alterada. A suspeita desde então era que haveria algum tipo de espionagem contra os petistas por parte dos agentes de inteligência, na época vinculados ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, então comandado pelo general Augusto Heleno. Ao assumir a cadeira presidencial, Lula tirou a ABIN do guarda-chuva do GSI, transferindo-a para a Casa Civil, ou seja, para o braço forte do Palácio do Planalto. O movimento, no entanto, não foi suficiente para pacificar as relações. A PF e a ABIN sempre estiveram em rota de colisão, principalmente pelo fato de o chefe da agência, Luiz Fernando Correia, ter mantido em postos de confiança pessoas que eram consideradas ligadas a Jair Bolsonaro e a Alexandre Ramagem. Um dos alvos de suspeição desde o início era Alessandro Moretti, que acabou demitido por Lula na última terça-feira, 30/1 de 2024. Pessoas influentes do governo, como o então ministro da Justiça, Flávio Dino, tentaram uma espécie de intervenção para barrar o número 2 da agência, que foi braço direito de Anderson Torres, ministro de Bolsonaro na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Lula, no entanto, dizia que havia dado carta branca a Correia para montar a sua equipe e não iria interferir nas escolhas. Um episódio ocorrido na Casa Civil, no auge das investigações da CPMI sobre o 8 de janeiro, ilustra o clima belicoso. No encontro, Moretti apresentou um relatório com o potencial de trazer problemas ao governo. O documento trazia responsabilização ao Ministério da Justiça e ao então chefe do GSI, Gonçalves Dias, pelos atentados às sedes dos 3 poderes. O parecer, portanto, dava ressonância à estratégia dos oposicionistas da comissão, que acusavam o governo de ter sido negligente diante das ameaças de ataques obtidas por órgãos de inteligência na véspera. Participantes da reunião, os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha, Relações Institucionais, e o então secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, se indignaram com o posicionamento e cobraram explicações do chefe da ABIN. Eles viram ali justamente um jogo duplo da cúpula da agência para atingir Lula e seu governo. Luiz Fernando Correia reagiu. Vocês estão duvidando da minha lealdade ao presidente? Questionou. Ao fim, não se sabe por lealdade ou por falta de embasamento, o relatório acabou descartado. Governistas, claro, dizem que o material era inócuo. Não foi a primeira vez que materiais produzidos pela ABIN foram contestados por governistas. Em conversas privadas, auxiliares de Lula chegaram a fazer chacota da qualidade dos documentos de inteligência. Entregues lacrados e tarjados como ultraconfidenciais, os relatórios não costumam passar de um mero apanhado de reportagens jornalísticas
acompanhados de alguns comentários. Além disso, pessoas ligadas à PF apontam para uma obstrução da agência de inteligência com as investigações. Inicialmente, a ABIN forneceu dados de apenas 1.800 monitorados feitos por meio de ferramentas de geomonitoramento Fishmile. Depois, porém, descobriu-se que na realidade foram feitas mais de 60.000 consultas, das quais metade delas esteve concentrada durante as eleições de 2020. Os dados ficaram armazenados em um servidor que veio lá de Israel. Por esses e outros motivos, aliados do presidente esperavam que Lula fosse aproveitar as investigações da Polícia Federal para fazer uma limpa na ABIN e trocar toda a cúpula do órgão. O argumento era que, a exemplo do que já tinha acontecido em outubro, também no âmbito das apurações sobre o uso do software espião, o ministro Alexandre de Moraes pudesse tomar a dianteira e afastar numa canetada a cúpula do órgão. O presidente, no entanto, fez mudanças parciais, demitiu o número 2 da ABIN e trocou o... Com tudo isso que foi dito até aqui, com relação à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o que é que vocês pensam sobre o assunto? Deixem nos comentários a opinião de vocês e se acham que a ABIN realmente é um órgão irrelevante para o nosso país. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tentando passar essa barreira formada pela Força Nacional. Supporters of far-right former President Jair Bolsonaro unwilling to accept his defeat to Luiz Inácio Lula da Silva. Após mais de 2 meses em que ficaram acampados em frente a quartéis militares em todo o país, grupos de bolsonaristas e extremistas marcam um protesto em Brasília. A principal motivação? Alegar que a vitória de Lula na eleição foi uma fraude, uma tese sem nenhuma prova ou apoio de instituições independentes. Assim, em 8 de janeiro de 2023, mais de 100 ônibus são fretados para levar os extremistas de diferentes estados brasileiros até a capital. O ponto de encontro é o quartel-general do Exército, de onde caminham até a Praça dos Três Poderes. Um percurso de mais de 8 quilômetros em que recebem escolta de policiais militares. Os radicais furam os bloqueios de segurança, sem que a força policial haja. Muitos agentes cruzam os braços. Alguns até tiram selfies e filmam a ação. Os radicais ultrapassam a última barreira montada pela polícia militar. Eles sobem a rampa do Congresso, acessam o telhado e um grande número de extremistas entra no prédio. A partir dali, a manifestação se transforma em uma tarde de terror. Parte dos extremistas escolhe outro alvo. O Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, é invadido e depredado. Novamente, com a omissão da segurança, eles acessam a entrada térrea. Os poucos policiais que tentam reprimir o bando são duramente atacados. O grupo se espalha pela região do Planalto, joga pedras nos seguranças e destrói patrimônios históricos e obras de arte. Em outro ponto, os radicais também conseguem invadir o Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário e um alvo constante de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como aconteceu no Congresso e no Planalto, o prédio é depredado. Apenas horas depois, a polícia consegue retomar o controle dos prédios do STF e do Palácio do Planalto. No Congresso Nacional, a ação para retirar os extremistas exige o uso de cavalaria, bombas de efeito moral e jatos d'água. Helicópteros jogam bombas de gás para dispersar grupos que se instalaram em cima do prédio e nos arredores. As Forças Armadas estão jogando bomba lá de cima, ó! Tropas isolam os prédios, 200 golpistas são presos em flagrante e outros retornam ao ponto de partida, o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército.
Na mesma noite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o local acompanhado de outras autoridades. O governador Ibanez Rocha exonera o secretário de Segurança Anderson Torres do cargo. Torres havia sido ministro da Justiça de Bolsonaro e teve sua prisão decretada no dia seguinte. O próprio Ibanez também é punido. O ministro Alexandre de Moraes do STF o afasta do cargo por 90 dias, decisão corroborada pela maioria da corte. Uma semana após o terror em Brasília, o prejuízo material ainda não havia sido inteiramente calculado. Só uma obra de Di Cavalcante, rasgada pelos extremistas, tem um valor estimado em 8 milhões de reais. Mais difícil de calcular, contudo, são os danos do terror de Brasília para a democracia brasileira.